Que a paz de Jesus Cristo envolva seu coração neste momento sagrado, alma querida. Que os espíritos de luz iluminem sua compreensão sobre o mistério que todos enfrentaremos um dia. Você já se perguntou o que acontece com aqueles que amamos nos primeiros momentos após a partida? Onde estão? O que sentem? Será que nos veem? Essas perguntas ecoam no silêncio da madrugada, quando a saudade aperta e a mente não descansa. Se você perdeu alguém recentemente, ou se carrega o medo do desconhecido que nos aguarda após o último suspiro, saiba, você não está sozinho nessa busca. E o que será revelado hoje pode transformar para sempre o modo como você enxerga a vida e a morte. Segundo os ensinamentos que chegaram até nós através de Chico Xavier, existe uma verdade profunda sobre os primeiros 6 meses no mundo espiritual. Uma verdade que pode trazer paz ao seu coração e clareza à sua alma. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 etapas que toda alma atravessa nos primeiros 6 meses após deixar o corpo físico. E o que isso revela sobre a vida que você está vivendo agora, porque cada escolha que fazemos hoje está moldando nossa jornada de amanhã. Chico Xavier, em sua humildade e sabedoria infinita, sempre nos ensinou que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na frase eterna da existência. Ele dizia que os primeiros meses no plano espiritual são decisivos, determinantes, transformadores. É como despertar de um sono profundo e descobrir que o mundo mudou completamente ao redor, mas você continua sendo você. Seus pensamentos, suas memórias, seus sentimentos, tudo permanece. O que muda é a dimensão onde tudo isso acontece. Mas antes de continuar, preciso te avisar algo importante. O que você está prestes a descobrir pode ser reconfortante ou perturbador, dependendo da vida que está vivendo agora. Porque a verdade espiritual não mente, não disfarça, não protege o ego. Muitas pessoas pensam que ao morrer tudo se apaga, como se desligassem um interruptor. Mas a verdade, querido irmão, é exatamente o oposto. A consciência se expande, a percepção se aguça. E pela primeira vez, talvez em toda a existência, o espírito se vê sem máscaras, sem disfarces, sem a proteção do corpo físico. Imagine acordar e perceber que ainda está pensando, ainda está sentindo, ainda está lembrando. Mas ao olhar para baixo, vê o corpo inerte, imóvel. As cores ao redor parecem mais vívidas, quase luminosas. Você sente uma leveza estranha, como se flutuasse sem peso. E há um silêncio diferente, não há ausência de som, mas uma quietude profunda que você nunca experimentou na carne. O choque é indescritível para quem não se preparou. Chico contava que muitos espíritos gritam nos primeiros momentos: ainda estou vivo, porque ninguém me escuta. E estão vivos sim, mais vivos do que nunca, na verdade, apenas em outra frequência, em outra dimensão da realidade. Se esta mensagem já está tocando algo profundo em você, comente aqui: eu compreendo. Sua palavra não é apenas um comentário, é um reconhecimento da alma de que você está pronto para ouvir verdades que muitos ainda temem. E quando outras almas virem seu testemunho, encontrarão coragem para também buscar essa compreensão. Cada palavra escrita aqui se torna uma luz para quem caminha no escuro da dúvida. Agora, respire fundo. O que vou revelar agora muda tudo. Os primeiros 6 meses são como um período de adaptação intenso. É quando o espírito começa a compreender sua nova condição. É quando as ilusões da matéria caem como véus rasgados. E é quando a lei de causa e efeito se manifesta com clareza absoluta. Ninguém escapa de si mesmo no mundo espiritual. A consciência é expandida e tudo o que fizemos, pensamos, sentimos em vida retorna como um espelho implacável. Não há como mentir para o próprio espírito. Você já sentiu aquela sensação de que alguém que partiu ainda está perto? Que observa,
que sente, que talvez até tente se comunicar, não ignore esses sinais. Eles são reais, mais reais do que qualquer coisa que você possa tocar com as mãos. E agora você vai entender por quê. A primeira coisa que Chico Xavier nos revelou é que a transição não é igual para todos. Existem aqueles que despertam no mundo espiritual com serenidade, paz, até alegria. Chico via espíritos que, ao desencarnar, eram recebidos com flores espirituais, não flores como conhecemos, mas formas luminosas que emanavam perfume de paz. Havia músicas suaves, vibrações que acariciavam a alma como brisa morna. Esses espíritos sorriam, abraçavam entes queridos, sentiam uma alegria que a terra jamais permitiu em plenitude. É como voltar para casa depois de uma longa viagem exaustiva. E existem aqueles que acordam em desespero, confusão, terror absoluto. A diferença não está na morte em si, mas na vida que foi vivida. A bondade que oferecemos ao mundo retorna como luz que nos recebe. A crueldade que semeamos retorna como escuridão que nos cerca. Nos primeiros momentos após o desencarne, o espírito ainda está muito ligado ao corpo. Sente o ambiente, a temperatura fria da sala, o cheiro de flores murchando, o toque das mãos dos entes queridos no corpo inerte. Ouve as vozes, percebe o sofrimento dos que ficaram. Mas há uma barreira, como um vidro invisível. Muitos tentam consolar, falar, abraçar, mas a barreira dimensional é real. Chico dizia que os preparados espiritualmente sentem um desprendimento suave, como se um peso invisível fosse retirado dos ombros. A leveza. Há uma sensação de liberdade que a carne nunca permitiu sentir. Já aqueles que viveram presos ao materialismo extremo, ao egoísmo, à crueldade, sentem como se estivessem presos em correntes invisíveis. O corpo morreu, mas a alma ainda carrega o peso de cada escolha errada. Espere, você precisa entender isso com clareza. É nos primeiros dias que muitos espíritos tentam manter suas rotinas. Querem comer, querem dormir, querem trabalhar. Mas nada disso funciona. Não há fome, não há cansaço físico e a confusão só aumenta. Imagine tentar abrir uma porta e sua mão atravessar o metal, tentar sentar e perceber que você flutua, tentar gritar e ninguém te escutar. Para quem não compreende o que aconteceu, é como viver um pesadelo sem fim. Chico testemunhou espíritos que permaneceram meses inteiros negando a própria morte. Circulavam pelos mesmos lugares, falavam com os vivos, não entendiam por que eram ignorados. A negação é a primeira prisão do espírito despreparado. Isso é real. Isso acontece neste exato momento com milhares de almas. Mas há também aqueles que, ao desencarnar, são recebidos por uma multidão de luz. Familiares que já partiram, mentores espirituais, amigos de outras vidas. O amor verdadeiro constrói pontes entre os mundos. Você já sonhou com alguém que partiu e acordou com a sensação de que foi real? Foi real. Não duvide, o mundo espiritual se aproxima nos sonhos, quando as barreiras da consciência estão mais frágeis. E nos primeiros 6 meses, essas aproximações são mais frequentes. Os espíritos recém-desencarnados tentam, de todas as formas, avisar os vivos: estou bem ou preciso de orações. Mas poucos sabem escutar. Estamos surdos para o invisível. E falando em oração, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A dor da partida une corações em todos os cantos do Brasil e do mundo. Neste momento, enquanto você me escuta, há milhares de almas buscando a mesma compreensão. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada de busca.
Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança. Cada alma que comenta é um coração que também sente, que também busca, que também ama, além da morte. Agora que somos uma comunidade visível, vamos seguir compreendendo juntos. A segunda etapa dos primeiros meses é a compreensão. Quando o espírito finalmente aceita que morreu, começa a entender as regras do novo mundo. E a primeira regra é: o pensamento cria. No plano espiritual, o pensamento tem forma, cor, textura. Se você pensa em um lugar com amor, materializa flores de luz que brilham suavemente, emanam calor acolhedor. Se pensa com ódio, cria espinhos densos, negros, que te cercam e ferem. A mente não está mais protegida pelo corpo. Ela se expressa diretamente na realidade, moldando o ambiente ao redor como argila espiritual. Por isso tantos espíritos sofrem. Passaram a vida cultivando pensamentos de raiva, inveja, ciúme. E agora, esses pensamentos se transformam em prisões, em cenários sombrios onde ficam presos. Chico via espíritos que viviam em ambientes criados por suas próprias culpas. Reviviam cenas de dor que causaram, sentiam na pele o sofrimento que infligiram aos outros. Não é castigo divino. É a consciência expandida mostrando a verdade. E agora, prepare seu coração, porque o que vem a seguir é a parte mais profunda dessa jornada. A terceira etapa é o julgamento. Mas não vem de Deus, não vem de juízes celestiais. Vem de dentro. A alma se julga. E esse julgamento é mais severo do que qualquer tribunal humano. Chico explicava que o espírito revive cada ato de sua vida com uma clareza absoluta. Sente não apenas o que sentiu na época, mas o que causou nos outros. Se fez alguém chorar, sente cada lágrima. Se trouxe alegria, revive cada sorriso. É um processo doloroso para quem viveu no egoísmo, mas libertador para quem viveu no amor, porque o amor sempre retorna multiplicado. E a dor também. Nesse período, muitos espíritos pedem perdão, mas não aos vivos, eles pedem perdão a si mesmos. E esse é o perdão mais difícil de conceder. Você conhece alguém que, ao partir, deixou mágoas sem resolver? Ore por essa alma, não com desespero, mas com paz, porque talvez, neste exato momento, ela esteja lutando contra o peso de não ter pedido perdão em vida. Sua prece é um abraço invisível que atravessa dimensões. Olhe ao seu redor agora. Tudo o que você vê é temporário. Mas o que você cultiva no coração, isso é eterno. A quarta etapa é o encontro com os laços de amor. Nos primeiros meses, o espírito busca aqueles que ama. Pais procuram filhos, filhos procuram pais, esposos procuram esposas, mas nem sempre o encontro acontece, porque no mundo espiritual vibramos por sintonia. Se um viveu no bem e outro no mal, não se alcançam. Ficam em dimensões diferentes, separados pela própria frequência. Chico dizia que muitas mães choram no plano espiritual porque não conseguem alcançar os filhos que viveram na criminalidade. Não é que Deus os tenha separado, é que vibraram em planos opostos. Mas há reencontros que fazem o universo inteiro sorrir. Almas que se amaram com pureza, que se respeitaram, que caminharam juntas no bem, se reencontram com abraços que curam séculos de saudade. Chico via casais que se separaram na morte se unindo novamente, não mais como marido e mulher, mas como companheiros eternos de jornada. Havia lágrimas, mas eram lágrimas de alegria pura, cristalina. Se você perdeu alguém e sente que ele está perto, não duvide. Confie no que sente. A sintonia do amor é a ponte mais forte entre os mundos, e ela permanece intacta, mesmo após a morte. A quinta etapa é o apego. Muitos espíritos, especialmente nos primeiros 3 meses, ainda estão extremamente ligados à Terra. Querem voltar,
querem continuar participando da vida dos que ficaram, tentam influenciar decisões, tentar avisar perigos, tentar consolar. E muitas vezes conseguem através de intuições, sonhos, sinais. Mas quando o apego é doente, quando vira obsessão, isso aprisiona o espírito. Chico alertava sobre o luto desesperado. Quando choramos sem consolo, quando nos recusamos a seguir, quando nos agarramos à memória com desespero, criamos correntes invisíveis. E essas correntes prendem quem partiu. O amor verdadeiro liberta. A saudade doentia aprisiona. Por isso, quando orarmos por quem partiu, façamos com paz. Desejemos luz, evolução, liberdade. Nunca gritemos volta, porque isso causa dor. E aqui está algo que poucos te contam. A sexta etapa é o despertar das memórias. Algo fascinante acontece nos primeiros 6 meses. As lembranças da última vida começam a se diluir enquanto memórias de outras existências emergem. O espírito começa a lembrar quem já foi, onde viveu, com quem caminhou, que dívidas contraiu, que promessas fez. E tudo isso influencia o que virá depois. Chico contava que muitos espíritos se surpreendem ao lembrar. Ah, então eu já fiz isso antes. Então eu já conhecia essa pessoa. Por isso senti tanto amor por alguém que acabei de conhecer. O véu do esquecimento que nos protege na Terra se desfaz no plano espiritual. E com ele vem a responsabilidade de entender o porquê de cada experiência vivida. Algumas almas reconhecem erros de outras vidas e pedem imediatamente para reencarnar e reparar. Outras precisam de mais tempo, séculos até. Tudo depende da maturidade espiritual. Se essa verdade ressoou em sua alma, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é sua forma de dizer a outros corações que buscam: eu encontrei luz aqui, você também pode. Cada curtida é como uma vela acesa na escuridão, guiando outros que ainda buscam esse entendimento. É um ato de caridade silenciosa, uma forma de estender a mão para almas que sofrem na dúvida. E, finalmente, a revelação mais importante de todas. A sétima etapa, e talvez a mais crucial dos primeiros 6 meses, é a escolha. O espírito precisa decidir: para onde vou agora? Existem aqueles que escolhem ficar próximos da Terra, trabalhando como mentores, protetores, guias. Outros pedem para seguir a esferas superiores de estudo. E há os que, por apego ou culpa, ficam presos em zonas sombrias. Chico dizia que o primeiro semestre é como uma encruzilhada espiritual. É quando se define o rumo das próximas décadas, séculos ou milênios. E ninguém decide por nós. A escolha é sempre nossa. Mas atenção, a escolha é limitada pela vibração. Um espírito ainda preso ao ódio não pode escolher ir para esferas de luz. Seria como tentar entrar em uma sala onde a temperatura é insuportavelmente quente para seu estado. A luz dos planos superiores queima quem ainda carrega densidades, não como punição, mas como consequência natural da própria vibração. Por isso, tudo o que cultivamos em vida importa tanto. Cada pensamento de bondade é um degrau construído. Cada gesto de amor é uma porta aberta. Cada perdão concedido é uma corrente quebrada. Ao longo dos primeiros meses, o espírito também descobre algo crucial. Ele ainda pode influenciar os vivos. E essa influência pode ser boa ou ruim, dependendo do estado em que se encontra. Espíritos elevados inspiram os encarnados com ideias luminosas, pensamentos de paz, intuições que salvam vidas. Já os presos ao vício buscam encarnados com os mesmos vícios para se alimentarem daquela energia. É por isso que pessoas que lutam contra vícios muitas vezes sentem uma pressão invisível. Não é imaginação. São espíritos ainda presos às mesmas dependências, tentando reviver sensações através dos corpos alheios. Preste atenção máxima agora. Isso pode salvar alguém que você ama. Chico alertava: cuidado com o que você cultiva, porque cada vício,
Cada pensamento negativo, cada hábito destrutivo atrai companhias espirituais afins. E essas companhias não vêm para ajudar, mas para se alimentar. A boa notícia é que a oração e a reforma íntima afastam essas presenças. Quando elevamos nossa vibração, apenas espíritos elevados conseguem se aproximar. É uma lei natural, tão real quanto a gravidade. Nos primeiros meses, também é comum que o espírito tente comunicações mediúnicas, quer avisar os vivos, quer pedir orações, quer tranquilizar os que ficaram, e muitas vezes consegue. Mas com o passar do tempo, essa facilidade diminui. O espírito vai se adaptando à nova realidade, vai se afastando da frequência terrena. Por isso, as mensagens mais emocionantes costumam chegar logo após a partida. Se você recebeu um sinal, um sonho, uma intuição forte logo após a morte de alguém querido, não foi coincidência. Confie no que sentiu. Foi uma despedida, um aviso, um estou bem sussurrado do outro lado. Você sabe o que mais Chico nos ensinou sobre esse período? Que o sofrimento dos primeiros meses pode ser evitado. Não completamente, porque a adaptação sempre exige algum esforço, mas pode ser suavizado. Como? Vivendo com consciência, cultivando bondade, praticando o desapego, perdoando sempre, amando sem condições, servindo ao próximo, estudando as leis espirituais. Quem vive assim não teme a morte, porque sabe que ela é apenas uma porta. E do outro lado estão esperando com luz e amor aqueles que caminharam com dignidade. Mas quem vive preso ao egoísmo, à ganância, à crueldade, encontra do outro lado um cenário sombrio, não fogo ou demônios, mas um vazio gelado, uma escuridão que pesa sobre a consciência como chumbo derretido. Há um silêncio ensurdecedor, pesado, onde cada pensamento ecoa multiplicado em culpa, e não há como enganar a própria consciência. Outra revelação profunda. Nos primeiros meses, o espírito ainda sente saudade. Saudade dos cheiros da terra, dos sabores, das sensações físicas. Mas principalmente saudade das pessoas que ama. E essa saudade pode ser doce ou amarga. Doce quando há paz, quando sabe que um dia se reencontrarão em melhores condições. Amarga quando há culpa, quando sabe que feriu quem amava. Neste momento, enquanto você sente essa compreensão no coração, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma dúvida, pela mesma busca sobre o que acontece após a morte. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de consolo. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Pode ser exatamente o que uma alma perdida precisava ouvir hoje. O que vou revelar agora fecha todas as peças do quebra-cabeça. Durante esses 6 meses, algo mais acontece. O espírito encontra seu lugar. Não é um lugar físico, mas uma dimensão vibracional que corresponde ao seu estado interior. Chico via claramente essas diferentes dimensões. Havia planos de luz intensa, onde espíritos evoluídos viviam em harmonia, servindo e estudando. Havia também zonas cinzentas, onde espíritos confusos vagavam sem rumo. E havia regiões densas, sombrias, onde a dor era palpável. Não é que Deus os tenha colocado ali. Eles mesmos se colocaram pela frequência que cultivaram em vida. É automático, como água que sempre encontra seu nível. Nos planos superiores, o espírito recém-chegado é acolhido como um filho que retorna à casa. Há celebração, há júbilo, há um senso profundo de você conseguiu, você evoluiu. Lágrimas de alegria são derramadas, mas lágrimas espirituais que limpam a alma como chuva purificadora. Há banquetes de luz onde a alma se alimenta de conhecimento e amor. A sensação é de pertencimento absoluto, de paz que finalmente faz sentido. Nos planos inferiores, o espírito também encontra companhias.
mas são companhias que compartilham os mesmos vícios, as mesmas raivas, as mesmas densidades. E ali, em vez de evolução, há estagnação, às vezes por séculos. Mas nem mesmo nesses lugares Deus abandona suas criaturas. Há equipes de resgate espiritual que descem às regiões mais sombrias buscando aqueles que finalmente aceitam ajuda. Chico participava dessas missões em desdobramento durante o sono. Ele contava que muitos espíritos, ao serem resgatados, choravam de alívio. Passaram tanto tempo sozinhos, no escuro de suas próprias culpas, que quando viam a luz novamente, era como renascer. Isso nos ensina algo vital. Nunca é tarde para mudar. Mesmo no mundo espiritual, mesmo depois de séculos de sofrimento, quando o espírito finalmente se abre para o amor, ele é resgatado. A misericórdia divina é infinita, sempre. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para acordar. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos que buscam viver com consciência e amor. E agora, chegamos ao coração dessa revelação, a lição que muda tudo. Nos primeiros 6 meses, também ocorre uma espécie de revisão de vida. Não é Deus quem julga, mas a própria consciência que assiste, como um filme, a cada momento vivido. E esse filme tem uma peculiaridade. Você não apenas revê o que fez, mas sente o que causou nos outros. Se abraçou alguém com amor, sente a emoção que aquela pessoa sentiu. Se feriu, sente a dor que infligiu. É por isso que o amor sempre compensa, porque cada gesto de bondade retorna como uma onda de paz, e a crueldade retorna como uma onda de tormento. Imagine ter que reviver cada palavra dura que disse, sentindo na pele o efeito que causou. Cada gesto de desprezo, cada traição, cada mentira. O peso é indescritível. Mas imagine também reviver cada sorriso que deu, cada mão que estendeu, cada lágrima que enxugou. A alegria é inenarrável. Esse processo não é rápido. Pode levar meses e, ao final, o espírito emerge transformado, ou profundamente arrependido e disposto a reparar, ou ainda mais endurecido e orgulhoso. A diferença está na humildade. Quem aceita seus erros evolui. Quem se recusa a vê-los, estagna. Se você compreendeu que sua vida hoje está construindo sua eternidade, que cada escolha importa, que o amor é a única moeda que vale além da morte, escreva nos comentários: eu escolho evoluir. Sele essa intenção com suas palavras. Deixe registrado para o universo e para sua própria alma que você compreendeu a mensagem e está disposto a caminhar na luz. Porque essa escolha, aqui, agora, consciente, já começa a transformar sua vibração. Há ainda um aspecto pouco falado. A solidão nos primeiros meses pode ser avassaladora. Mesmo cercado de espíritos, mesmo em ambientes povoados, muitos se sentem profundamente sós. Por quê? Porque a verdadeira companhia só existe quando há sintonia. E muitos descobrem tarde demais que não cultivaram laços verdadeiros em vida. Foram rodeados de gente, mas vazios de amor. Chico via espíritos que clamavam por alguém, qualquer alguém, que os amasse de verdade, mas não encontravam ninguém. Porque nunca deram amor, nunca cultivaram afeto genuíno. Esses são os momentos mais sombrios da existência espiritual. Perceber que se está só, não por castigo, mas por escolha, por ter vivido no egoísmo absoluto. A boa notícia? Mesmo esses espíritos solitários são amparados por mentores. Mesmo eles recebem chances, mas precisam querer, precisam abrir o coração. E o orgulho muitas vezes demora séculos para ceder.
Então, alma querida, reflita agora. Você está cultivando laços verdadeiros? Está construindo amizades que transcendem a matéria? Ou está cercado de pessoas, mas vazio de amor? Nos primeiros 6 meses, o espírito também descobre suas capacidades no novo plano. No mundo espiritual, o pensamento move, cria, transforma. Quem aprendeu a controlar a mente em vida tem imensa vantagem. Por isso, a meditação, a oração, o controle dos impulsos são tão importantes. Não são apenas práticas místicas. São treinamentos para a realidade espiritual que nos aguarda. Espíritos que viveram na disciplina mental conseguem criar ambientes, viajar pelo pensamento, moldar sua própria aparência. Já os que viveram no caos mental ficam presos aos próprios pensamentos obsessivos. Chico dizia que via espíritos presos em loops mentais. Reviviam a mesma cena, o mesmo medo, a mesma raiva, sem conseguir sair. A mente descontrolada se torna uma prisão sem grades, e não há carcereiro. O espírito é seu próprio prisioneiro. Só sai quando aprende a silenciar, a perdoar, a liberar. Mas sem a disciplina cultivada em vida, isso pode levar eras. E finalmente, chegamos à lição central desses primeiros 6 meses. Ninguém escapa da verdade interior. O que você é no fundo da alma determina onde você desperta. Não importa quantos títulos teve, quanto dinheiro acumulou, quantas pessoas impressionou. Importa o que cultivou no coração. A bondade ou a crueldade, o amor ou o egoísmo, a humildade ou o orgulho. Chico nos mostrou que o mundo espiritual é o reflexo perfeito de quem somos. E os primeiros 6 meses são quando esse reflexo se torna cristalino, inegável, transformador. Alguns acordam em jardins de luz, cercados de amor. Outros acordam em desertos sombrios, cercados de solidão. Mas todos acordam exatamente onde mereceram acordar. E essa certeza pode parecer dura, mas é também libertadora, porque significa que temos controle. Cada escolha que fazemos hoje está moldando onde estaremos amanhã. Se hoje você escolhe o bem, está construindo luz. Se escolhe o mal, está construindo sombra. É simples, direto, justo. Ao entender isso, a vida ganha outro sentido. Não vivemos apenas para nós, vivemos para construir nossa eternidade, e cada gesto importa, cada pensamento conta, cada palavra ressoa. Então, alma querida, compreenda, esses primeiros 6 meses não são o fim. São o começo de uma jornada que pode levar séculos ou milênios, e tudo depende do quanto evoluímos agora. Não espere a morte para acordar. Acorde hoje, escolha hoje. Ame hoje, perdoe hoje, sirva hoje, porque quando o seu momento chegar, e ele chegará para todos nós, você não será pego de surpresa. Despertará em paz, cercado de luz, amparado por aqueles que ama e que te amam de verdade. E os primeiros 6 meses, em vez de serem de sofrimento, serão de alegria, de reencontro, de celebração, de compreensão profunda de que a vida, afinal, nunca termina, apenas se transforma. Gratidão por ter caminhado até aqui, querido irmão. Que essa revelação tenha tocado algo profundo em teu ser. O que aprendemos hoje não foi apenas informação, foi despertar, foi convite para viver com consciência. Você não está sozinho nessa jornada. Aqueles que já partiram continuam perto, vibrando em amor, torcendo por você, enviando sinais. E um dia, no tempo certo, o reencontro acontecerá. Até lá, viva. Viva com dignidade. Viva com amor. Viva sabendo que cada escolha de hoje está construindo o amanhã eterno. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que os espíritos de luz te acompanhem em cada passo. E que nos primeiros 6 meses após a tua partida, quando esse momento chegar, tu acordes em luz, em amor, em paz absoluta. Até nosso próximo encontro, que tua alma siga em luz, em crescimento, em amor verdadeiro.
paz e luz sempre.